Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Hoje a gente vai analisar um artigo, interessante, sobre os planos da Kiowa Technology, uma empresa chinesa. Eles querem desenvolver, olha só, o primeiro robô humanoide capaz de gestar um bebê usando um útero artificial. A ideia é essa, né? Carregar um feto por 10 meses e até fazer o parto. Vamos lá. O primeiro ponto que a gente notou é sobre a clareza da viabilidade dessa tecnologia toda, do útero artificial para a gestação completa no robô. O artigo introduz bem a ideia central, sim, mas talvez pudesse aprofundar um pouco mais, sabe? Para quem não é da área, principalmente sobre como essa tecnologia de útero artificial evoluiria do que existe hoje para a gestação humana completa dentro de um robô. A fraqueza que a gente vê é assim: o texto fala que a tecnologia é madura em laboratório. Aí cita aquele experimento com cordeiros prematuros nas biobags, né? Aquelas bolsas que simulam o útero. Só que, assim, não detalha muito bem quais são os desafios técnicos, científicos mesmo, para fazer essa tecnologia aguentar o processo todo, desde a fertilização, a implantação do embrião, até o desenvolvimento completo e o parto. Tudo isso num robô. Isso pode deixar umas dúvidas, né? Principalmente sobre aquela meta de ter um protótipo em um ano. Parece rápido. Exato, um ano é bastante ousado, né? E a sugestão aqui seria talvez detalhar um pouco mais essas barreiras que ainda existem. Tipo, quais são os obstáculos científicos específicos para um útero artificial conseguir replicar todas as fases da gravidez humana e de forma autônoma, né, dentro de uma máquina? Boa. Poderia dar uma explicada mais simples, talvez, diferenciando a tecnologia atual, que funciona mais como uma incubadora super avançada para prematuros, como foi com os cordeiros. Isso. Contrastar isso com a visão da Kiowa, que é a gestação completa, desde o comecinho. Poderia mencionar, por exemplo, a dificuldade de replicar todo o ambiente hormonal, que é super complexo, né? E a nutrição certinha durante a gravidez humana. Ou até os desafios de criar uma conexão tipo cordão umbilical artificial que funcione bem, né? Exatamente. Falar dessa complexidade toda acho que ajudaria a entender melhor o tamanho do desafio. Deixaria a meta de um ano mais contextualizada, mesmo que pareça mais distante. Faz sentido. E falando em desafios, a gente entra no segundo ponto: as implicações éticas e sociais. O artigo menciona que a ideia gerou intenso discurso público, que tem discussões legais rolando. Mas, assim, poderia detalhar um pouco mais quais são essas preocupações, né? Para a gente entender a dimensão do debate? Pois é. A fraqueza aqui é que o texto só informa que existe o debate ético, que tem conversas com autoridades, mas não especifica os dilemas morais principais. Nem fala muito das consequências sociais, boas ou ruins, que essa tecnologia poderia trazer. Para quem está conhecendo o assunto agora, entender quais são essas questões é fundamental, né, para poder formar uma opinião. Sim, para a pessoa poder refletir sobre os vários ângulos. Isso, então a sugestão seria apresentar algumas dessas questões éticas centrais que sempre surgem nessas discussões. Poderia, por exemplo, mencionar alguns pontos que sempre aparecem. Como ficaria o vínculo dos pais com o filho gerado artificialmente? Sabe? Boa pergunta. Ou qual seria o status legal e moral de um feto se desenvolvendo numa máquina? Tem também o risco de aumentar desigualdades, né? Quem teria acesso a essa tecnologia seria caro. Certamente. E tem aquela preocupação mais filosófica sobre a mecanização de um processo tão humano como a gravidez. Mas também tem o outro lado, né? Os argumentos a favor. Claro. E seria importante citar também como oferecer uma opção para pessoas com infertilidade ou para casais do mesmo sexo, ou até para evitar os riscos de saúde que uma gravidez pode trazer para a mulher. Apresentar esses dois lados, né? Os prós e os contras éticos. Exato, acho que isso daria uma visão bem mais completa para o leitor sobre por que esse assunto é tão complexo e debatido. Ótimo! Então, resumindo aqui nossa conversa de hoje sobre esse artigo do robô gestacional, a gente viu que ele poderia ficar ainda mais informativo para o público iniciante se detalhasse melhor os desafios técnicos específicos do útero artificial. Isso, explicando a diferença entre o estágio atual e a visão de gestação completa em robôs. E também se aprofundasse mais na discussão sobre as questões éticas e sociais, que são super complexas, né? Apresentando os principais argumentos, tanto os prós quanto os contra, que alimentam esse debate todo. Exato.
As sugestões principais foram essas: explicar as barreiras científicas que separam a tecnologia de hoje da visão da Kaitsawa. E mapear os pontos centrais do debate ético para dar uma visão mais equilibrada do tema. Bom, acho que é isso por hoje. Chegamos ao fim por hoje. O link da reportagem está na descrição e a gente se vê na próxima.